A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui de volta, né? Dando continuidade ao mini treinamento de evangelismo e discipulado infantil, certo? Vamos passar aqui mais alguns momentos de bênção na presença do Senhor. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o discipulador, certo? Então, o que é que diz? Qual é o significado dessa palavra discípulo, certo? No dicionário, ele diz que é aquele que recebe ensino de alguém ou seguem as ideias e doutrinas de outrem, certo? Vamos ler aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6 a 8, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Louvado seja Deus. E ainda, aqui em Mateus, capítulo 20, é o versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja Deus. Então, discípulo, aquele que recebe ensino de alguém ou que seguem as ideias e doutrinas de outrem. Nós vimos aqui no Evangelho de João o Senhor Jesus Cristo dizendo que recebeu do Pai e nos ensinou tudo, né? Tudo que ele recebeu do Pai, ele nos ensinou, né? Para que a gente aprendesse a sua vontade, né? O desejo dele. Louvado seja Deus. E ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Então, o discípulo, ser discípulo, é ser seguidor de Cristo, não é? É ser imitador de Cristo. Louvado seja Deus. Você deve ter uma vida de discípulo. É aquele que aprende do mestre a disciplina que lhe é ensinada, aceitando também com humildade e submissão a disciplina corretiva que lhe é aplicada quando necessária, certo? Então vamos ler ainda João capítulo 13, versículo 15, Evangelho de João capítulo 13, versículo 15, depois vamos meditar um pouquinho sobre a disciplina, aceitar a disciplina. João 13, 15. Louvado seja Deus. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, quando você é imitador de Cristo, você procura fazer tudo que Jesus Cristo ensinou e ele fez. Ele nos deu o exemplo para que fizéssemos assim como ele fez. Ele disse: vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mestre existe em todo lugar, mas mestre, o Senhor, só há um. Louvado seja Deus. Para se fazer um bom soldado, é preciso muita disciplina e treinamento. Soldados mal treinados geralmente são mortos em ação ou causam a morte de outros. A característica principal de um bom soldado é a disciplina. Tem de estar em boa forma física, devem conhecer bem as suas armas e saber usá-las. Precisam saber sobre táticas de batalha e precisam ser treinados para obedecer às ordens imediatamente.
Eu me lembro, quando eu namorava com meu esposo, ele servia o exército, né? Ele serviu ali na 23ª CSN. E ele constantemente estava viajando, fazendo treinamentos, participando como é que eu digo, de marcha, né? Marchas perigosas, né? Todos eram ali vacinados para evitar ter doenças, né? Se contaminar, mordidas de cobra, né? E eram marchas pesadas, mas era necessário passar por aquilo para que eles fossem disciplinados, né? E eles faziam manuseio com armamento, tinham táticas de guerra, né? Para que, havendo a necessidade, eles já estariam ali prontos, né? Assim deve ser também a vida cristã. Precisamos saber de coisas necessárias para alcançarmos o que desejamos no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Você precisa meditar, orar, jejuar, certo? Vamos ler aqui. Antes eu vou dizer aqui, né, a respeito da meditação, né? A meditação na palavra permite que o Espírito Santo renove a nossa mente, né? E proporcione ver com clareza as verdades espirituais. Se queremos ter os hábitos da palavra de Deus, seus valores, comportamentos, gostos, temos de permitir que nossa mente se ocupe com as verdades das Escrituras. Se você assiste TV regularmente, logo ao amanhecer do dia e assim no decorrer do dia, se você ouve músicas profanas, você vive lendo revistas seculares e sente que Deus parece bem distante e só no domingo alivia um pouco porque você vai para a igreja e na segunda começa tudo de novo, não se surpreenda. A Bíblia não entrega seus tesouros tão facilmente. O Senhor não irá abençoar a sua falta de cuidado, né? Louvado seja Deus. Vamos ler aqui o Salmo, versículo 1, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que é uma palavra bastante conhecida, bastante falada, né? Maravilhosa essa palavra, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. O Salmo 119, versículo 105, eu vou falar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Confirma, viu? Vai ler aí na Bíblia. Se eu falei condizente com o que está escrito. Josué, louvado seja Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja Deus. E ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Romanos 12, versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você meditar, você precisa ler a palavra regularmente, né? Você
você escolhe um versículo, aquele texto que você leu outras vezes, né? E ali você meditar é pensar, não é deixar a mente livre, não, como se faz comumente na yoga e outras coisas aí de meditação. Não, meditar é você ficar pensando, refletindo, né? Falando com o Senhor espiritualmente, né? E ali Ele vai te trazer coisas maravilhosas, verdades maravilhosas que você nunca chegou ao entendimento, né? Eu me lembro, certa vez, eu tinha curiosidade de saber, quando diz que nós temos a mente de Cristo. Eu digo, nós temos a mente de Cristo. E aquilo ficou, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. E certo dia eu meditando, né, e o Senhor me disse claramente, olha aqui a mente de Cristo. A palavra, a sua palavra revelada, né? Então, se ela está em nós, nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Então, precisamos também da oração, né? A oração é conversar com Deus, onde nós fazemos nossos pedidos, nos reconciliamos com Ele por alguma falha que cometemos, né? E ali temos comunhão com eles, né? Mateus capítulo 6, o Senhor nos ensinou o modelo da oração, né? A maneira como nós deveríamos nos dirigir ao Pai. Ele diz, e não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos, né? Ele diz, portanto, orai deste modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. E orar também perdoando, né? Como ele diz, né? Assim como nós temos perdoado, né? Louvado seja Deus. Porque quando a gente perdoa, o nosso Pai também perdoará as nossas faltas, não é verdade? Aqui, 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Colossenses 4,2. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mateus 7, 7 e 8. Louvado seja Deus. Deixa eu ver, Mateus 7, 7 e 8. Se não me engano, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Isso mesmo. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abre-se-lhe-á. Você faz isso através da oração, não é verdade? Louvado seja Deus. E o jejum, que é de extrema importância para nós sermos disciplinados, né? Louvado seja Deus. O jejum intensifica a sensibilidade espiritual. Horas de exercícios físicos, marchas e manobras militares dão aos soldados a liberdade de vencer a batalha, né? Vamos ver aqui em Esther, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, Esther temia chegar à presença do rei, mas Mardoqueu disse que para isso, quem sabe se para isso ela não foi colocada ali para o reino, né, para vir interceder pelo povo de Deus, né? Aí ela disse, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Louvado seja Deus. Então houve necessidade, né, porque ela estava caminhando para uma batalha. Precisou de quê? De jejuar, né? Louvado seja Deus. Neemias 9,
Louvado seja Deus. Neemias, Esdras, Neemias e Esther. Neemias 9, 1 e 2. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de saco e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. Houve arrependimento e confissão de pecados. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja Deus. Então, nós devemos ser, o discípulo, ele deve ser dependente de Jesus, né? Porque lá em João capítulo 15, versículo 10, Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer, não é? Aqui você deve ter disponibilidade, né? Atos 7, versículo 3. Aleluia, louvado seja Deus. Atos 7, versículo 3. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Aqui o Senhor estava falando para Abraão, não é? Abraão estava vivendo em meio a uma vida de idolatria, né? Uma terra, um povo corrompida, e Deus pediu para que ele saísse daquele meio. Então Abraão se dispôs. Abraão é chamado, né? Conhecido como o pai da fé. Abraão creu, louvado seja Deus. Ele se dispôs a fazer a vontade do Senhor. E aqui, por último, eu vou ler aqui, primeiro está falando Colossenses 2,8, que o tempo já se foi. Louvado seja Deus. Para haver dedicação. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Então, o que precisa mais? Você tem que se dar. Se dê para o Senhor, se dê para as crianças. Louvado seja Deus. É um trabalho árduo? É sim, mas é muito gratificante. É uma bênção. Então, discipular é você prover cada oportunidade possível para ajudar a criança a crescer na vida cristã, até que ela possa andar sozinha. É aquele versículo inicial, né? Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.